Me foi dada a missão aqui de falar sobre esse livro do Tim Keller, né, O Significado do Casamento. Eu e minha esposa já tínhamos falado do capítulo 8, falava sobre o sexo no casamento. Foi muito abençoador o que os outros irmãos estavam também mostrando relacionado aos outros capítulos, e a gente vai falar hoje sobre especificamente o capítulo 3, a essência do casamento. Ele é um pouquinho mais sucinto do que o outro que nós estudamos, mas confesso que fazer a leitura dele assim me tocou de maneira muito poderosa em alguns pontos. Parece o Tim Keller de fato um homem usado por Deus. Ele é muito assertivo, né, nas suas palavras, e ele cita alguns exemplos que conseguem ilustrar muito bem. Até peguei alguns deles para a gente trazer para o nosso estudo. Antes de mais nada, esse nome, né, esse título, A Essência do Casamento, só de podermos estar aqui, nós, né, crentes, se reunindo um domingo à noite para poder estudar, já é um motivo da gente dar glórias a Deus. O poder do Evangelho em nossas vidas. Às vezes não sabemos o quão agradecidos nós devemos ser por ser crente. Ter um casamento crente, ter uma família crente, ter um lar crente, é algo muitíssimo poderoso. É motivo para você dar glórias a Deus todo dia. É até uma questão pessoal. Eu e a minha esposa não viemos de lares crentes. São lares totalmente contrários ao Evangelho, porque é aquela questão inegociável que o Evangelho nos mostra, né? Ou você é filho de Deus ou você é inimigo de Deus. Não há outra posição, por mais amorosa que seja aquela pessoa. E hoje eu olho para minha esposa e eu penso assim, a responsabilidade que Deus colocou em nossas vidas, claro, pelo Espírito Santo, mas que a gente pode, né, tem essa oportunidade maravilhosa de fazer com que as próximas gerações da nossa família sejam de crentes, sejam de cristãos. Coisa que, se eu olhar minha árvore genealógica e a minha esposa dela, não tinham crentes na família, ou seguidores de outras religiões, ou pessoas que nem tinham fé nenhuma em coisa alguma. Então, às vezes a gente pensa tamanha responsabilidade que Deus nos dá, é motivo de dar glórias a Deus, louvar a Deus sempre por isso. Eu queria assim fazer essa introdução pela oportunidade maravilhosa que a gente está aqui, e é a mais pura verdade. Assim, se a gente acordou hoje, se abriu seu olho e viu que você não está no inferno, dê glórias a Deus, né? Louve o Senhor por isso. Uma vez eu ouvi uma pregação, um pastor dizendo, é bem forte, né? Mas ele disse: imagina uma pessoa que está doente numa cama de hospital, com uma doença severa, muita dor e sofrimento, ela está angustiada, muita dor, muita agonia, mas ela não conhece a Deus, né? No momento que ela morrer, ela vai para um lugar tão ruim que ela vai desejar voltar para aquela situação de agonia, desesperadamente. Porque você não conhecer a Cristo, infelizmente, é um caminho de desgraça, e nós temos que ter misericórdia por essas pessoas e orar por elas. Mas graças a Deus que todos nós aqui compartilhamos da fé no Senhor, e graça maior ainda por termos cônjuges crentes. Isso é uma dádiva. Eu vejo irmãos lutarem, né, quando o marido é crente e a esposa não, ou a esposa é crente e o marido não. Você não tem ideia do tamanho do livramento que Deus te deu pelo fato de você e sua esposa serem crentes. Essa foi uma introdução. Então a gente vai falar da essência do casamento. Keller, ele já começa diretamente com o versículo que encontramos em Efésios 5:31 e Gênesis 2:24, que ele diz: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Só uma questão, né? Durante a apresentação, eu vou fazer algumas perguntas reflexivas. Não necessariamente vocês precisam respondê-las, mas é para meditar sobre as perguntas feitas. O papel do marido é imitar a Cristo, porque Cristo amou a igreja, né, até o fim. Não é a gente amar até a primeira crise ou até o primeiro desentendimento. O amor, ele é perseverante, e ele também é sacrificial. Jesus não usou em momento algum a igreja como escudo, mas ele, na verdade, morreu pela sua igreja.
Então o marido, ele tem o papel de amar a sua esposa mais do que a si mesmo e vice-versa. E aí a primeira pergunta reflexiva que eu queria colocar para os irmãos é: você ama a sua mulher ou seu marido a ponto de, se preciso, dar a sua vida por ela ou por ele? É uma reflexão que a gente tem que fazer. Sei que tem momentos, né, de casal que a gente ama mais, ama menos, tem os momentos de maravilha, tem os momentos de desentendimento, mas a gente vai ver ao longo desse estudo, especialmente desse capítulo, que amor vai muito mais do que um sentimentalismo ou uma questão simplesmente emocional. Relacionado a amor em pedaço de papel, né? O que ele quer dizer com essa questão? Aqui o Keller, ele mostra a importância do casamento no papel e como o mundo deturpa essa impressão e tenta tirar o valor do registro do casamento, de você se casar de fato. O Keller até ele usa um exemplo, eu gostei, ele conta a história de um homem que vivia uma vida de casado, mas não era casado oficialmente no papel. Ele até queria se casar, mas a mulher não queria. E ele insistia durante um tempo, até que um dia ele mesmo se cansou e disse: quer saber? Um pedaço de papel não é por causa de um pedaço de papel que eu vou te amar mais. E ele também desistiu da ideia de se casar. Como eu falei lá na introdução, é terrível quando a gente tem um crente ou um querendo seguir o caminho do Senhor e o outro não. É sempre uma batalha. De novo, dar glórias a Deus se você tem o seu cônjuge crente. E aí ele começa a explicar, né? Ele fala: quando a Bíblia fala de amor, porém, ela não o mede o quanto você deseja receber daquela pessoa, mas pelo quanto de si mesmo você está disposto a entregar-se. Então você vai ver ao longo dos subcapítulos eu falando o tempo todo sobre entrega e não você receber. Então, mais perguntas reflexivas aqui pra gente. A primeira delas é: quanto você está disposto a perder pela pessoa que você ama? Você olhando para o seu marido, para sua esposa, quanto eu estou disposto a perder, né? De quanto a sua liberdade está disposta a abrir mão por aquela pessoa. Quantas vezes algo que você quer muito, mas você está disposto a abrir mão? Quanto tempo, emoção e recurso você está disposto a investir naquela pessoa? São perguntas muito assertivas, né? E que até uma pessoa, antes de casar, deve, né? Antes de tomar a decisão, refletir sobre isso. E, sinceramente, olhar para o seu coração e ver se as respostas estão de acordo com um pedido de casamento que possa vir a surgir. Então, eu lembro até de uma curiosa história cômica, né? Que está no dito popular de um garoto que chega para o seu pai e fala assim: pai, vou me casar. Aí o pai falou assim: tá bom, parabéns. Aí ele: tem algum conselho? Ele fala: me pede desculpa. E aí o menino falou: por que, pai? Ele: só me pede desculpa. Aí ele: por que, pai? Tem que pedir desculpa? Isso não faz sentido, acabei de falar que vou casar, você falou pedir desculpa. Ele: só fala isso. Aí o menino ainda reluta por um tempo, mas uma hora o menino fala: tá bom, pai, desculpa. Aí o pai falou: agora você está pronto para casar, né? Agora você sabe pedir desculpa, mesmo sem saber pelo que você fez, pelo que você errou. Agora você está pronto para casar. É você, né, se doar e se entregar. O mundo diz que um papel não tem o poder de fazer alguém amar mais o seu cônjuge. Você já deve ter visto isso em filmes, em músicas e etc. Mas, na verdade, a pessoa que se recusa a fazer esse registro, que é um ato natural, né? Você registrar, você ter a alegria de ir para uma igreja e perante várias testemunhas dizer: essa é a pessoa que eu quero passar o resto da minha vida. Quando você se recusa a fazer isso e quer viver uma vida de casado sem registrá-la, sem, né, ter o documento lá, você está dizendo para a pessoa que eu não te amo o suficiente para me entregar para você de maneira completa. Essa é a conclusão do Keller nesse ponto, e me parece sim bastante conciso e robusto, porque
você pode ver para onde caminha o mundo. E ele sempre caminha ao contrário ao evangelho. Então você vê as pessoas exatamente, movimentos, querendo vender essa ideia de querer de fato destruir a instituição casamento, né? E nós cristãos, a gente precisa muito refletir sobre isso, sobre o que a gente deixa entrar na nossa casa, seja a cultura de filmes, de música, ou do que está sendo dito, e até quem tem filhos, o que vem a chegar aos ouvidos dos nossos filhos. Então, quando eu relaciono o casamento e o papel, eu prefiro o conceito que uma vez eu ouvi de um pastor, né? Uma mulher e um homem se casam, é como colar um papel no outro com cola super bond. Se você tentar um dia descolar, os dois sairão machucados. Esse é o conceito casamento do papel que uma vez um pastor explicou. E é verdade, você se une, você vira uma só carne e não há por que você não ter a alegria de querer declarar para várias testemunhas que aquela é a mulher da sua vida, ou este é o homem da sua vida, é a pessoa da qual eu quero passar a vida inteira juntos, eu quero ser uma só carne com ela. Então não há por que você não querer registrar isso. Seguindo o nosso estudo, tem um outro subcapítulo que o Keller vai entrar, o conceito excessivamente subjetivo de amor. E aí, começo com uma pergunta reflexiva, né? Se alguém te perguntasse como você descreveria o amor, o que você falaria? Qual é o primeiro tipo de resposta que vem na tua cabeça? Será que seria uma visão poética? Você descreveria de maneira poética? Ou descreveria de uma maneira racional? Seria uma maneira fisiológica, emocional? Como você descreveria um amor? É mais uma pergunta reflexiva que eu deixo aí para os irmãos. E discorrendo ainda sobre o subtítulo, a gente pode falar assim, né? Você diz que deve amar a Deus sobre todas as coisas. Mas e o seu próximo? A Bíblia nos ensina que quem não ama o seu próximo, a quem não vê, não pode amar a Deus a quem não vê. A referência está em 1 João 4,20. Então, por isso, se você está pensando que é possível amar a Deus sem amar as pessoas, você está enganado. E amar o seu cônjuge é tanto na alegria quanto na tristeza. Por mais que a gente tenha aqueles dias que a gente chama de dia mal, né? E até o dia mal por si só, Keller também fala para você se preparar. Se preparar para o dia mal. Um dia a sua esposa, o seu marido vai estar diferente, o humor vai estar diferente, né? E se você reagir de acordo com as circunstâncias, na verdade você está se relacionando com as circunstâncias e não com o amor que você tem por ele. Então no dia bom, que está tudo bem, que está tudo legal, é um dia para você pensar sobre isso, para você pensar sobre as reflexões, porque às vezes até um simples ato de grosseria ou uma resposta mal dada, aquilo não define, né? Você olhar e falar, não, aquilo não define meu marido não é assim, ele está assim nesse momento, ou não define a minha esposa. E fazendo referências, Juan vai gostar dessa, né? Mas fazendo referências militares, um exército, ele não se prepara para a guerra quando a guerra estoura, ele se prepara em tempos de paz. E é assim que a gente deve viver a nossa vida também. A gente tem que se preparar para o dia mal quando vivemos o dia bom, e isso está inteiramente relacionado ao nosso casamento, porque spoiler de vida, né? Quem é casado há muito tempo ou há pouco tempo, vocês um dia terão um desentendimento, cada um vai pensar de uma forma, seguir caminhos, e nessa hora é fundamental o respeito, a paciência, saber pedir perdão, saber perdoar, e o casal, de fato, juntos, né? Colocar o joelho no chão, pedir perdão pelos seus pecados a Deus e poder continuar na sua caminhada juntos para o caminho do céu um dia, claro. Ainda nesse subtítulo, o Keller vai explicar que o conceito mundano de amor, ele se baseia em afinidade. Você gosta da pessoa porque partilham coisas em comum,
ou até uma atração física também. Nesse caso, você gosta da pessoa e a pessoa gosta de você. Porém, esse é um amor baseado em circunstâncias. Ele está estruturado em areia e vai sucumbir mais cedo ou mais tarde. É aquela questão que a gente está falando. Se alguém, né, já viu filme, novela, série, etc., você vai ver muitas histórias de amor sendo construídas baseadas exatamente nesses conceitos. Porque é belo, porque a pessoa é bela, ou porque uma pessoa e a outra compartilham dos mesmos interesses, ou porque aquele momento específico as pessoas, né, a conversa encaixou, elas se gostaram. Mas essa não pode ser a base de um relacionamento sério que a gente chega, né, a falar do casamento. Ele acaba sendo estruturado em areia porque ele está baseado em circunstâncias. E as circunstâncias, elas vão variar, como eu acabei de falar. O dia mau e o dia bom vão bater a sua porta. E quando você está baseado nas circunstâncias boas somente, você não está preparado para o dia mau. A gente fala isso muito, puxando uma analogia aqui na minha área de trabalho, que é a questão da educação. A gente encontra as crianças hoje em dia, todas elas sendo encorajadas e preparadas para vencer, né? Tem que vencer e tal. Hoje até tem lugares que numa competição todo mundo ganha medalha. É uma coisa que eu sinceramente não entendo. Todo mundo ganha medalha porque senão o aluno vai ficar tristinho porque ficou em último lugar, ou alguma coisa do tipo. Ou seja, a gente não está criando crianças para se frustrarem com a vida, para terem um dia mau. E isso é inevitável. Isso é inevitável, né? Frustração, dor, sofrimento. Cada um vai passar, seja rico, seja pobre, seja aonde você viva, no país primeiro mundo ou terceiro mundo, você vai passar por frustrações e a importância está relacionada a como você lida com isso. Então, fazendo essa analogia voltando para o casamento não foge dessa regra e isso também vai acontecer. Então, na verdade bíblica, o amor ele é um ato incondicional. Então, antes eu falei, o mundo vende que ele é baseado nas circunstâncias, interesses em comum, beleza e etc. Na visão bíblica, ele é em um ato incondicional, ou seja, não importa se a pessoa merece ou não, é uma decisão seguida de atitude. Eu até repito essa parte, né, de tão poderosa que ela é. Ela é uma decisão seguida de atitude. É fazer algo em favor de alguém e não sentir algo por alguém. Porque eu senti, mas é porque eu vou fazer. E essa relação, ela também te conecta com Deus. Quantas vezes a gente pode chegar e falar durante a semana, no meio do caos da sua vida, você cheio de coisa para fazer, seu trabalho, sua família, seus projetos pessoais, seus hobbies, você vai chegar e vai falar assim, não, agora eu estou com vontade de orar. Agora me deu uma vontade de orar por 1 hora. Ou, não, agora me deu uma vontade louca de ler a Bíblia por 2 horas seguidas. Eu confesso que não conheci ninguém assim ainda, porque a gente quer falar, o seu amor a Deus, né, na verdade, não vai vir dessa forma por sentimento, até porque nossa natureza pecaminosa, ela fica muito inclinada às coisas mundanas, ao pecado e infelizmente as influências de Satanás, e a gente precisa lutar contra isso. Então, de fato, você precisa tomar uma decisão seguida de uma atitude. Não, eu vou orar. Eu vou orar. É um hábito que eu quero ter. Eu vou ler a Bíblia. É um hábito que eu quero ter. É aqui que eu sei que Deus fala comigo. Eu sei que quando eu orar é onde eu falo com Deus. A gente precisa ter esse diálogo, a gente precisa ter essa relação. E uma vez que você tem isso mais claro na sua cabeça, você vai trazer essa mesma analogia para o seu casamento. Então, você trabalhar em favor da sua esposa ou em favor do seu marido é uma decisão seguida de uma atitude. E não por simples merecimento. Hoje ele merece que eu faça a comida dele, mas amanhã ele não merece mais. Ou hoje ele merece isso, amanhã não merece aquilo. Mas na verdade é um ato incondicional que você fez, né, lá dos seus votos de casamento. Mas em breve eu entro na parte de votos de casamento.
Então, concluindo essa parte, né, entrega e não desejo. Essa é a questão principal. Então, mesmo nos momentos de briga e desentendimento, amar é uma atitude e devemos fazer que devemos fazer pelo nosso cônjuge aquilo que gostaríamos que fizessem por nós. Então, lembra o seguinte, meu irmão, quando te faltar paciência, lembra que Deus tem muita paciência com você todos os dias em que você peca. Como pode, né? Então você às vezes, a gente se coloca numa posição de vítima, não aguento mais, me falta paciência com aquela pessoa, mas lembra que você peca todos os dias contra Deus, e Deus tem uma paciência enorme, que eu sinceramente não sei como Ele tem paciência comigo, com os meus pecados, tamanha misericórdia, tamanho amor, é algo realmente inexplicável, mas eu só tenho a agradecer. E é esse amor que nos inspira a amar o próximo, né? Como o próprio Senhor nos falou, como você pode dizer que ama a Deus que você não vê, se você não consegue amar o seu próximo ali que você vê. E principalmente o seu cônjuge, que é uma só carne com você, né? E vocês estão estruturados. A gente também tem que falar sobre o ato de perdão. O ato de perdão e o ato de perdoar. Então, muitas vezes acontece num casamento esses desentendimentos de marido e esposa, mas é fundamental, né, a gente saber pedir perdão e a gente saber perdoar. E aí eu só queria entrar um pouquinho mais profundamente, até inspirado na pregação que aconteceu hoje, né? Inclusive, se alguém não assistiu, tá lá no YouTube, sobre Pedro negar Cristo 3 vezes. Aquilo que aconteceu com Pedro, né, foi um ato de arrependimento, quando ele caiu em lágrimas. Porque o arrependimento, ele está ligado a você se arrepender por aquele erro cometido, por aquele pecado cometido, e depois você se esforçar para não fazer mais. Tanto que Pedro, futuramente, né, a gente sabe na Bíblia, ele vem a seguir o Senhor Jesus Cristo, ele vem a propagar o Evangelho e contribuiu até para a construção da Bíblia Sagrada. Esse é um ato de arrependimento. E o que seria um ato que a gente deve evitar? É um ato de remorso. E aí eu vou citar um outro personagem bíblico que é Judas Iscariote. A gente vê que no caso dele foi remorso, ele traiu a Jesus. A gente sabe que ele depois ele devolve as moedas de prata, né, porque ele se envolve de tamanha tristeza, mas aquilo não foi arrependimento verdadeiro. Arrependimento verdadeiro é você pedir perdão e você se voltar para Deus e voltar a segui-lo e você buscar não fazer de novo. No caso de Jesus, ele não fez isso. Então, quando a gente sente remorso por algo errado que a gente faz, é uma dor passageira. Aquela dor te crava, dói muito, mas futuramente, porque você não tentou melhorar naquele aspecto, você vai acabar cometendo de novo, você vai acabar caindo de novo. E infelizmente vira um ciclo e você cai naquele poço dos pecados domesticados, né? Ou a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Então, fuja disso, corra, né? Muito, meu irmão, porque o que a Bíblia nos chama é para se arrepender. Eu creio que o arrependimento, e não porque eu estou falando, né? Eu estou me tirando dessa, sim, eu também busco o tempo todo, mas é mais uma reflexão que eu quero encorajar os irmãos a fazer, né? Qual é aquele seu pecado domesticado, aquele erro que você comete contra o seu cônjuge, que você de fato se arrependeu, que você busca não fazer de novo, que você coloca o seu joelho no chão, pede perdão a Deus, pede perdão ao seu cônjuge e busca não errar novamente. É só assim que você melhora, é só assim que você progride, né? Progride no Evangelho. A gente tem que cada vez mais, Cristo, né, sempre nos encoraja a buscar ser semelhantes a Ele. A gente tem o Keller falando sobre a relação de consumo ou aliança. O que ele quer dizer com isso, né? Primeiro, as perguntas que perseguem a humanidade, que são bem clichês, a gente já deve ter ouvido, mas vocês repararam que elas sofreram uma ligeira mudança?
Antigamente você via falar, quais são as perguntas que perseguem a humanidade? Aí você ia falar, de onde viemos, o que somos, para onde vamos? Mas hoje em dia você vê as pessoas fazendo ela de maneira diferente. Elas falam, de onde eu sou, o que eu sou, para onde eu vou. Então você percebe que o valor supremo da sociedade contemporânea é a felicidade individual. Essa individualização das pessoas, né? E o crente tem que tomar muito cuidado com isso, é algo muito perigoso para uma sociedade cristã. Hoje em dia, e aí eu até vou mais amplamente do que o casamento, que eu não vou falar não só o egoísmo no casamento que acontece, mas até na própria comunidade cristã, de você se perguntar e falar, para que eu preciso ir para a igreja? A igreja sou eu mesmo faço meus estudos, eu mesmo sou autodidata. E começam a surgir esses tipos de questionamento. E você achar que não preciso do outro, não preciso disso, daquilo. Eu tenho internet, eu tenho o YouTube, eu tenho fontes de pesquisa, eu sei estudar, eu sei pesquisar. E você começa a gerar uma autossuficiência muitíssimo perigosa, um terreno muito minado, porque fazendo até referência à pregação de hoje de novo. E olha que a gente nem combinou, né, Juan? Mas quando você acha que pode enfrentar Satanás e o reino das trevas por conta própria, infelizmente você vai perder feio, né? Lembrando que o próprio Satanás conseguiu convencer 1/3 dos anjos a se voltarem contra Deus. Imagina o poder de persuasão dele contra você. E tem uma coisa que você não pode chamar Satanás é de preguiçoso. A própria Bíblia fala que ele é um leão que rodeia a sua presa. Então, quanto mais autossuficiente você acha, quanto mais poderoso em si mesmo você acha, quanto mais fé em si próprio você tem, mais fácil você vira presa de Satanás, seus demônios, do pecado, do mundo. E o tombo pode vir a ser muito feio, pode vir a ser muito grande. Então é um cuidado, porque é fato e é bem claro, a sociedade contemporânea, cada dia que passa, cada ano que vira, ela tem essa tendência cada vez mais individualizadas. Hoje em dia, até para você fazer uma faculdade, uma pós-graduação e um mestrado, você não precisa sair da sua cadeira. Você não precisa frequentar uma sala de aula com outros alunos e interagir. Você faz tudo em casa. E, claro, não indo contra a tecnologia é maravilhosa. Eu sei que ajuda muita gente, mas você precisa só ter cuidado com que sensação e sentimento aquilo te traz. Então, voltando para o nosso campo do casamento, que é o tema aqui da nossa reunião, como consequência, o casamento se torna uma experiência de realização romântica, ou seja, algo raso e mal estruturado. Mas a Bíblia, né, ela vê Deus como o bem supremo, e não o indivíduo ou até a família. Você é um marido melhor quando ama a Deus em primeiro lugar no seu casamento. E você é uma esposa melhor quando ama a Deus em primeiro lugar em seu casamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. E isso envolve coisas lícitas ou ilícitas. Porque não se enganem, irmãos. Há idolatrias por esposas, há idolatrias por maridos e há idolatrias até por si próprio, que eu acabei de mencionar. Então, Keller mostra que quando a visão é a autossatisfação ou a autoadoração, essa relação vira uma relação de consumo. E é aquela coisa, eu vou consumir, né, a laranja até ficar no bagaço. E aí quando fica um bagaço, eu jogo fora, pego outra. É uma sociedade muito descartável, né? A gente consome até não ter mais vontade daquilo. Até uma vez, um dia, vi uma arte feita de um casal mais jovem perguntando a um casal de idosos, falando para eles assim, poxa, vocês são casados esses anos todos, né? Qual é o segredo do casamento longínquo de vocês? E o senhor olha para ele e fala, é porque na nossa época a gente foi acostumado que quando algo quebra, a gente conserta e não joga fora e pega outro. Isso serve como uma lição de vida, porque a gente tem o nosso casamento e é nosso dever brigar pelo nosso casamento.
A gente tem questões, claro, não é a todo custo, a gente sabe que há questões super extremas e graves de violência doméstica, é claro, e outras coisas, mas é sim o nosso dever brigar pelo nosso casamento, porque a gente sabe que Deus não se agrada da destruição de famílias. Seguindo aqui, aí uma pergunta reflexiva, né? O que você faz quando a laranja está no bagaço? Observação, a laranja sempre tem um pouco mais de caldo para dar, né? Quando uma coisa quebra, a gente busca consertar e não jogar fora. A relação de Deus conosco não é de consumo, mas sim de uma aliança. Numa aliança, o bem do relacionamento tem precedência sobre as necessidades imediatas do indivíduo. E aí vem mais uma pergunta reflexiva. Você lida com a sua relação com a sua esposa ou marido como aliança ou como consumo? O que você vem fazendo? Né? Você precisa se perguntar sobre isso. Que tipo de relação você tem com a sua esposa e com seu marido? De aliança ou de consumo? Nós, como crentes, somos chamados a pregar o evangelho para toda criatura. Mas lembre-se que a pessoa mais difícil para pregar a verdade é você mesmo. Você precisa pregar o evangelho para si mesmo também. E Keller, ele faz uma analogia bem interessante chamada de alianças horizontais e alianças verticais. Ele fala que alianças horizontais são alianças firmadas por seres humanos, uns com os outros. E alianças verticais são alianças firmadas por Deus com seus indivíduos. O casamento ele apresenta de maneira marcante essas duas alianças. Você tanto faz uma aliança vertical, ela é firmada por Deus com o casal, e também uma aliança horizontal, quando o homem e a mulher se unem em uma só carne, eles também fazem uma aliança. E a gente sabe o símbolo da aliança, né? O anel simbólico, é um ato curioso. O anel simbólico do casamento veio do conceito antigo de que uma aliança é algo que nunca se acaba, pois ela não tem fim. Então, assim como deve ser visto o casamento. Ninguém deve casar pensando o que fazer quando terminar ou pensando já em algo como divórcio, né? A gente casa visando uma vida longínqua e, de fato, até que a morte os separe. Inclusive, falando da aliança, na época, acho que na Grécia Antiga, se não me engano, foi decidido colocá-la no dedo anelar esquerdo, pois acreditava-se que ele estava ligado à veia que leva diretamente ao sangue do coração. Então, para você ver o tamanho do poder da aliança para o próprio casamento. Então, Keller faz esse comparativo, né, do consumo e da aliança, e claro que o convite é para que você tenha um casamento alicerçado na aliança. E ele cita, essa parte eu até copiei e colei, vou fazer a leitura para os irmãos, porque ele cita um poema bíblico muito forte e profundo sobre amor. Como referência, os irmãos podem encontrar em Cântico dos Cânticos, capítulo 8, os versículos 6 e 7, tá? Eu vou ler agora para vocês. Ele fala assim: põe-me no selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte. A paixão tão inflexível quanto a sepultura. A sua chama é chama de fogo, labareda flamejante. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-los. Se alguém oferecesse todos os bens de sua casa pelo amor, seria totalmente desprezado. Então, a gente pode encontrar também essa definição, na minha opinião, muito precisa, né, na Bíblia, no livro de Cântico dos Cânticos, falando sobre a força que tem o amor. E como a gente já está discorrendo, né, dos subcapítulos, você já teve essa percepção de que amor não está ligado a um sentimentalismo raso. Ele vai muito além disso. Ele entra nessa questão, a promessa de amor futuro. Como vocês podem ver na imagem aí, são os famosos votos de casamento. No Brasil, não tem uma cultura tão popular de votos de casamento, mas nos Estados Unidos é algo super esperado, tá? Então, quando tem o marido e a esposa, eles vão se casar, é esperado que ele escreva um voto, cada um escreva um voto de casamento um para o outro. Então, o Keller fala por isso, claro, ele é americano,
E ele fala alguns pontos tão relevantes que eu decidi trazer para o nosso estudo hoje. Porque quando um casal está em uma igreja prestes a se casar, os famosos votos de casamento não podem ser ditos com o sentimento atual do cônjuge. Ele chama atenção para isso. É importante que ele esteja relacionado com ações do futuro, como eu te prometo ser leal, te respeitar, ser amoroso por toda a minha vida. Porque ele estava falando isso, que há um movimento nos Estados Unidos que a relação dos votos estava muito ligada ao momento presente, ao que o noivo estava sentindo ali naquela hora. Mas ele estava lembrando que esses votos são promessas que você faz. E aí eu vou trazer um aspecto cultural para vocês, para quem sabe inglês ou para quem não sabe. O verbo promise, que é o verbo prometer, no inglês ele tem uma força muito grande, tá? Se você chega para um americano e você fala para ele I promise, eu sei que em português você falar eu prometo também tem a sua relevância, mas no inglês, quando você fala I promise, você está falando de uma forma muito intensa. Você como se estivesse dando a sua palavra, e se por acaso você não cumpri-la, você é um grandiosíssimo de um mentiroso. Então é algo bem forte. Eu não sei, reparem, se vocês vierem assistir filmes da cultura americana, o momento em que o ator ou a atriz fala I promise, vocês vão ver que é sempre algo muito sério, sempre algo, e que se ele falhar, é algo que destrói a sua reputação. Então por isso que o Keller está trazendo essa referência, por ele ser americano, e essas promessas, né, que o marido faz para a esposa e a esposa para o marido, elas devem ter essa mesma relevância. Eu prometo dessa forma. E aí ele cita o livro de Efésios, né? E ele fala sobre a mulher e o homem, que eu também vou fazer a leitura, porque nada mais completo do que a explicação da Bíblia, né? Então vamos lá. Ele fala que a mulher deve prometer ser a mulher de Efésios 5, 22 e 23, que diz o seguinte: mulheres, sujeite-se cada um a seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. E ele também traz a mesma explicação para os homens, que o homem, no momento do seu voto de casamento, ele deve ser prometer aquele homem dito em Efésios 5, de 25 a 29. Ele fala assim, a Bíblia fala assim: maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, né, assim, eu não conseguiria achar palavras para explicar melhor do que a própria palavra de Deus. Então, por isso que eu fiz a leitura expositiva aqui para os irmãos, de que como deve ser o comportamento do marido e da esposa, e como o Keller falou, isso ser dito lá no momento do casamento, ter essa grande relevância de você prometer ser assim por toda a sua vida. E de novo, quando vier o dia mau, que você esteja pronto para se lembrar dessas promessas, desses votos de casamento, porque, lembrando, né, é no dia bom que a gente se prepara para quando ele chegar. O casamento nem sempre é um mar de rosas. Então lembra-se do seguinte: muitas vezes o casal vai passar por turbulências e vai sentir que o seu casamento está sendo enterrado. Mas na verdade é a obra de Deus na sua vida. E quando você superar essa fase, você vai perceber que vocês não foram enterrados, mas vocês foram plantados. Isso é muito forte. Essa citação é de Josemar Bessa, dando as devidas referências. E eu achei muito bem feito, porque às vezes de fato é isso mesmo. A gente sente como o casal que está sendo enterrado, que estão jogando areia em cima e a gente já está nos últimos dias. Mas confia no Senhor, coloca de joelho no chão, né? Pede orientação, leia a palavra de Deus, é ali onde Deus fala contigo, e você vai perceber, né, que o nosso Deus, Ele é o próprio Criador do casamento. Ele não se agrada de destruição de famílias. Ele quer que você, tanto seu marido quanto a sua esposa, perseverem no Evangelho.
E uma vez que vocês consigam fazer isso, vocês vão perceber que não estavam sendo enterrados, estavam sendo plantados para germinar frutos maravilhosos para o reino dos céus. Tem uma parte chamada Como ajudar o amor romântico a se concretizar, que eu botei, né, duas pessoas mais velhas, e essa pergunta que ele botou no subtítulo, ela já é por si só uma pergunta reflexiva, né? A gente olha e fala, como ajudar o amor romântico a se concretizar? É uma boa pergunta, né? Às vezes você fala para alguém, como é que você faria algo assim? A pergunta também que vem no livro do Keller é essa aqui, ó. O amor romântico deve ser completamente livre e espontâneo? Keller vai falar o seguinte, não. Na realidade, o compromisso incondicional de aliança contribui para o amor romântico se realizar, porque você está comprometido a se doar. O amor romântico, ele vai ter terreno fértil para desabrochar. Então, agora uma citação de Keller do próprio livro, ele fala o seguinte: a única maneira de você ser verdadeiramente livre é ligar o seu sentimento a uma obrigação. Apenas quando você se compromete a amar por meio de ações a cada dia, mesmo quando sentimentos e circunstâncias mudam, é que de fato você é um indivíduo livre e não manipulado pelas forças externas. Eu sei que foi um pouco longo, até para a gente digerir, mas se quiser eu vou até fazer melhor. Eu vou copiar e vou colar no chat aqui, se algum irmão depois quiser ler com mais calma, porque essa eu diria uma parte clímax do capítulo que eu achei sensacional, porque de início ela te intriga, sabe? Você olha e fala, pô, você vai ser verdadeiramente livre e ligar o seu sentimento a uma obrigação. É algo que você fica, como assim ser livre e ter uma obrigação? E aí eu fiz uma reflexão sobre isso, compartilhando com os irmãos, eu falo o seguinte, é como exemplo que você chega para uma pessoa não crente e pessoas não, vocês já devem ter ouvido isso, é natural não crentes falarem isso contra crente, dizendo que o cristianismo é uma religião que te prende muito, não é? É uma religião cheia de regras, de condutas morais declaradas por Deus, então ela te prende muito. Por isso que eu não viro crente, eu vou ficar muito preso. Mas a verdade é que isso nos liberta. A nossa libertação está aí. É no amor por Cristo, é no amor por Deus, é no amor por seguir os mandamentos de Deus. A sua oração tem que ser baseada nisso sempre. Deus, que o Senhor mantenha o meu amor por seguir a tua palavra, para dar frutos para o reino. É aí que tem que ser todo o fundamento, né, da sua vida. E assim, por que isso é uma grande mentira que não crentes falam? Porque na verdade, infelizmente, os aprisionados são eles. Porque pessoas que são viciadas nos seus pecados de pornografia, alcoolismo, drogas, elas são presas nesse vício que iludidamente elas acham que estão livres, que elas estão libertas. E aí é que a parte que o Keller fala, é manipulado por forças externas. Infelizmente elas são extremamente manipuladas por mundanismo, pelo seu pecado e até por próprios demônios, achando que tem a liberdade para fazer aquilo que ela quer, mas na verdade, infelizmente, ainda não foi alcançada por Cristo, então ela está sendo manipulada por forças externas. Então, por isso que eu gostei muito dessa parte, e ele fala, né, que você ser verdadeiramente livre é você ligar o seu sentimento a uma obrigação. E há um vídeo espetacular, eu também posso compartilhar o link aí com os irmãos daqui a pouco, que é sobre um almirante americano, que ele fala o seguinte, né? Ele até escreveu um livro com esse título: se você quiser mudar o mundo, faça a sua cama todos os dias. Não sei quem já assistiu esse vídeo, mas é um vídeo mandatório na sua vida, então até mando o link para vocês. Por que ele explica isso? Ele fala, como você quer mudar o mundo que é considerado algo grande, se você não consegue fazer nem coisas pequenas com regularidade, o pouquinho. E isso me faz lembrar até a minha profissão, pessoal. Eu sou professor de inglês e eu vejo muitas pessoas falando, quero muito falar inglês fluente, como um americano, quero muito assistir um filme 100% em inglês e entender.
sendo que a pessoa não faz nada. Você pede para ela fazer um dever, um estudo diário de 10 minutos e ela não consegue. Então, é uma pessoa iludida. Então, se você não consegue ser fiel no pouco, como você vai ser fiel no muito, né? Lembra que tudo aqui, tudo que há, nada é seu, tudo é de Deus, tudo é do reino. Você é um mero mordomo de Deus. O mordomo, ele cuida daquilo que não é seu, daquilo que é do seu Senhor. Ele cuida com muito zelo e com muita alegria. Se você não consegue cuidar do pouco, como você vai cuidar do mundo, do muito, né? E por isso que essa frase do Almirante é bem marcante. Se você quer mudar o mundo, faça a sua cama todos os dias. E ele ainda fala, se você sair, não conseguir mudar o mundo, não conseguir nada, pelo menos você volta para casa e a tua cama tá feita. Olha que legal. Então, pelo menos uma coisa de certo deu no seu dia, sua cama tá feita. Mesmo que seu dia tenha sido frustrante. Pelo menos uma cama feita você ganhou. Então o dia não foi 100% ruim. Não tem como ser 100% ruim. Então o que eu quero dizer é que se a sua emoção ela não estiver ligada com a ação, a sua base estrutural de amor não tem alicerce sólido. Não adianta vir com aquele amor emocional, sentimental, poético, se não estiver ligado a uma ação, a uma atitude. E essa cobrança tem que ser diária, essa autocobrança tem que ser diária. Você consegue ser o mesmo romântico que era antigamente? Né? É uma pergunta que a gente tem que se fazer o tempo todo. Será que eu até vou compartilhar com os irmãos, né? Durante um tempo eu fui mordomo de um hotel de luxo no Rio de Janeiro. E como mordomo, você lidava com pessoas muitíssimo ricas, com suíte presidencial, com coisas desse tipo. E um dos nossos trabalhos era pesquisar a pessoa antes que ela chegasse no hotel. Então a pessoa ela fazia a reserva da suíte presidencial. Nosso dever era jogar o nome da pessoa do Google. Para que eu fazia isso? Para que fazer todo esse stalker na vida da pessoa, né? Porque eu tinha que descobrir o que ela gosta. E eu consegui surpreendê-la no dia que ela chegasse. Compartilhando uma história rápida, porque eu tenho muita história de hotel, vou ficar aqui até meia-noite. Mas compartilhando uma história rápida, uma vez uma grande celebridade chegou lá no hotel e uma vez ela estava no elevador conversando com a filha. E você vê, uma pessoa rica, milionária e tal, mas ela reparou que na feirinha de Copacabana estavam vendendo umas pulseirinhas verde e amarelas, que tá Brasil, e que ela achou linda. E não foi eu no caso, mas o mordomo, amigo meu, que trabalhava comigo, ouviu e já teve essa sacada, né? Já sei. Então no dia seguinte, no café da manhã, quando foi servido no quarto dela, ele levou essa pulseirinha para ela. Como é que você acha que ela reagiu? Ela ficou encantadíssima, ficou maravilhada. Uma pulseirinha de R$ 5. Mas aquilo fez a experiência dela ficar maravilhosa. Por que eu estou falando isso? Para trazer as mesmas proporções para o nosso casamento. Quanto que você vem pesquisando do seu cônjuge, né? O quanto que você vem tentando entender os interesses, desejos e projetos pessoais do seu cônjuge. O quanto que você vem tentando participar junto do seu cônjuge nesses interesses próprios. Será que às vezes não vale a pena? Às vezes aquele filme que seu cônjuge te chamou para assistir, que você sabe que vai ser chato de doer, que você não gosta, mas não vale a pena você assistir mesmo assim pela pessoa que você ama? E assim, né, além dessa maneira, você consegue fazer o amor romântico se concretizar. Essa visão de Tim Keller nesse subcapítulo. Ele fala o seguinte: ações de amor geram sentimentos de amor. E aí vou pedir um parênteses para explicar um pouco nas questões agora neurológicas, neurocientíficas, de como funcionam sentimentos e emoções. Como o nosso cérebro funciona na identificação das emoções e sentimentos. Então, vou dar um exemplo, tá? Primeiro, uma ação acontece. Então, vou dar um exemplo aí para você agora se lembrar, caso nostálgico, tá? Lembre-se do primeiro beijo que você e o seu cônjuge deram. Você pode lembrar aí. Você lembra? E aí, se eu perguntasse agora com detalhes, lembraria todo mundo como foi o seu primeiro beijo seu e do seu cônjuge? Agora, quando esse beijo aconteceu, em seguida, o teu cérebro tem uma área dele chamada de hipotálamo. Se você olhar nessa imagem aí, essa parte azul ali, bem no meio assim, lá,
do cérebro bem guardadinha, que é a parte que guarda as emoções do cérebro. Ela é uma parte bem guardada, foi perfeitamente arquitetada por Deus, tá? Essas emoções, você recebe aquele estímulo, que foi o beijo, né? O beijo que você tanto queria, ele aconteceu, aquela emoção te gera um estímulo e vai para essa área do cérebro chamada hipotálamo. Até então, você não faz ideia o que aconteceu, mas algo aconteceu. Os seus neurotransmissores, eles vão levar essa informação para uma área frontal do seu cérebro, chama-se córtex frontal. Nessa imagem é a parte avermelhada aí, é o córtex frontal, que é a área, vamos dizer que é o do centro de comando, ele racionaliza as coisas. É uma área mais racional, tá? Ali ele vai racionalizar, ele vai caracterizar aquela emoção que foi enviada pelo hipotálamo. Então ele vai classificá-la. E aí ele diz, opa, foi paixão, ou foi alegria imensa. Ali ele classifica, ali ele dá a nomenclatura. Ou seja, até mesmo os nossos corpos criados por Deus precisam receber um estímulo para reagir, racionalizar e classificar aquela emoção. Uma emoção classificada será o sentimento. Então o que é o sentimento? Ele é a classificação de uma emoção. Primeiro existe uma ação, um estímulo, depois você gera a emoção no hipotálamo, que é enviada para o córtex frontal e ele racionaliza e aquilo vira sentimento. Logo, para gerar sentimentos de amor é necessário ações de amor. O bom disso é que é infinito. Quanto mais ações de amor, mais estímulos e sentimentos de amor você gera para o seu cônjuge. Então é algo que você tem a vida inteira para fazer. Não existe, já fiz ações demais, já o hipotálamo dela tá cheio. Não. Isso é uma coisa infinita. Você pode fazer mais e mais, e quanto mais você fizer, mais estímulos, mais agradável, melhor vai ser. Mas tudo começa com ação. Então por isso que eu vou até repetir. Para gerar sentimentos de amor, é necessário ações de amor. E apesar que a gente fala muito que o amor é pelo coração, a verdade é que a gente ama com o cérebro. Ele é um órgão que precisa constantemente de estímulos. Ele precisa ser apresentado a coisas novas para gerar esses sentimentos. O amor permanece. E aí ele já começa logo com um exemplo. Ele fala assim, muita gente diz, muitas pessoas falam assim, lamento, mas se não sinto amor, não posso dar amor. É impossível fingir, é mecânico demais. Porém, o apóstolo Paulo, em suas cartas, não pede meras ações. Também ordena que pensemos enquanto agimos. Ele fala assim, maridos, cada um de vós ame sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isso significa que precisamos dizer para nós mesmos algo do tipo, quando Jesus olhou lá do alto da cruz, né, sendo crucificado, ele não pensou, estou me entregando por vocês porque vocês são seres muito encantadores. Não! Ele estava em agonia, olhando para nós que o negamos, abandonamos e traímos. E no maior ato de amor da história da humanidade, ele permaneceu ali e disse, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ele nos amou não porque éramos agradáveis a ele, mas para nos tornar agradáveis. Por isso, pensando dessa maneira, você deve amar o seu cônjuge. Então você vai pensar e vai falar, olha o tamanho amor que Cristo tem por mim. Como não posso eu retribuir, como lá diz Paulo em sua carta, isso para o meu cônjuge. Então fale ao seu coração dessa forma, então cumpra as promessas que você fez na cerimônia do seu casamento, seus votos de casamento. Se você nunca fez, fica o meu encorajamento para você, irmão. Por que não? Faça um voto de casamento para sua esposa. Esposa, faça um voto de casamento para o seu marido. Fica essa consideração, né, final. O seu cônjuge pode ser, às vezes, difícil, mas lembre-se que você é muito mais. Você também é uma pessoa difícil. Você também é uma pessoa, muitas vezes, insuportável, chata, irritante. E a mesma paciência que ocorre de um lado, ocorre do outro. O mesmo amor, perdão, porque de fato Deus de maneira perfeita falou que somos uma só carne, né?
E a última pergunta reflexiva para a gente acabar é a seguinte: se eu te pedisse para orar pela pessoa mais pecaminosa que você conhece, o teu primeiro impulso é orar por si mesmo? Então, dessa forma, eu queria agradecer muito a atenção de todos, que Deus abençoe a todos, vocês tenham uma ótima semana e é o fim. Obrigado.